Quando o Espírito Santo tocou Paulo, o milagre aconteceu. Isso acontecerá hoje com você. Você pode ter entrado neste vídeo com o coração cansado, com dúvidas silenciosas que ninguém conhece, tentando entender por que Deus te trouxe até aqui. Talvez existam perguntas sem respostas, caminhos que não se abriram, orações que ainda não foram atendidas. E justamente por isso, o Espírito Santo quer falar com você agora. Porque quando ele toca, o impossível se curva. Quando ele sopra, novas portas se escancaram. Quando ele invade a vida de alguém, o destino é transformado da noite para o dia, como aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Ele tinha convicções, ele tinha força, ele tinha propósito, mas caminhava na direção oposta ao que Deus queria realizar nele. Quantas vezes você também achou que estava fazendo o certo, quando na verdade estava se distanciando daquilo que o céu planejou para você? A Bíblia conta que Paulo respirava ameaças contra os discípulos de Jesus e via a fé cristã como algo que precisava ser destruído. Ele seguia firme em seu próprio entendimento, acreditando que defendia a justiça. Mas o Espírito Santo decidiu mostrar que o zelo humano, sem direção divina, se torna destruição. Quantas pessoas hoje, com boas intenções, acabam machucando a si mesmas porque não entregaram completamente a direção ao Espírito Santo? Em Atos 9, o texto revela que, enquanto Paulo seguia para Damasco, uma luz do céu brilhou ao redor dele. Não foi qualquer luz. Foi o próprio Cristo revelando que quem anda nas trevas acredita enxergar, mas continua cego. Ali, naquele encontro repentino, o Espírito Santo interrompeu seu caminho para salvar sua vida. Existem interrupções de Deus que doem na hora, mas protegem para sempre. Existem quedas que não são derrotas, são libertações. Paulo cai ao chão e ouve a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Aquele homem que caminhava com autoridade agora não consegue sequer ficar de pé. Quando o Espírito Santo toca, ele quebra o orgulho para reconstruir propósito. Ele silencia a força humana para despertar a dependência total de Deus. E talvez você esteja passando exatamente por esse processo. Não é derrota, é intervenção divina. Paulo perde a visão por 3 dias, e essa cegueira só revelou aquilo que sempre esteve ali. Ele não enxergava a verdade. Quantas vezes o Espírito Santo precisa tirar nossas certezas para abrir nossos olhos? O que você chama de atraso pode ser apenas Deus retirando escamas espirituais para que você finalmente veja como Ele vê. Em João 16:13, Jesus disse: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não veio para te assistir na vida, Ele veio para te guiar. Ele não é um complemento da fé, Ele é a própria direção do céu na terra. Enquanto Paulo aguardava no escuro, Deus já estava movendo os céus para que Ananias fosse até ele. Assim como Paulo, você não está abandonado. Deus já está levantando pessoas, circunstâncias e oportunidades para ativar aquilo que Ele colocou dentro de você. Nada está parado no mundo espiritual. Mesmo quando seus olhos não enxergam nada acontecendo, o Espírito Santo está trabalhando onde você não pode ver. Este vídeo não é apenas uma mensagem. É um chamado do Espírito Santo ao seu coração. Da mesma forma que Paulo ouviu a voz do céu e teve sua vida virada de cabeça para baixo, hoje o Espírito está dizendo a você: eu quero te conduzir ao futuro que preparei. O que Deus fez com Paulo não foi uma história isolada, é um padrão do céu. O Espírito Santo toca para transformar, chama para levantar e unge para enviar. E se Ele fez naquela estrada de Damasco, Ele fará agora com você. Prepare seu coração para os próximos minutos. Algo está prestes a cair da sua vida. As escamas que te impedem de ver o que Deus está fazendo serão removidas. A confusão dará lugar à clareza. O medo será substituído por coragem. A dor será transformada em propósito. O caminho que estava fechado diante de você será aberto por ordem do céu. Quem te derrubou ontem verá o milagre que Deus está realizando hoje. Você está diante do mesmo Espírito que tocou Paulo e Ele está pronto para tocar você também. Quando Deus interrompe o caminho errado,
Há momentos em que Deus decide agir sem pedir permissão. O céu entra no percurso da vida humana e muda a direção de um coração que insistia em acreditar que estava certo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele tinha cartas na mão, autoridade humana, convicção firme. Mas tudo isso o conduzia para longe do propósito eterno. A intervenção de Deus não foi uma sugestão. Foi um basta do Espírito Santo. Da mesma forma, pode ser que você esteja vivendo uma temporada em que Deus está fechando portas, cortando laços, removendo caminhos que pareciam seguros. Mas o que parece uma perda é, na verdade, proteção espiritual. Em Provérbios 14:12 está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O Espírito Santo interrompe a rota que mata para ativar o caminho que salva. Paulo acreditava estar lutando em defesa de Deus. Ele caminhava com coragem, mas sem revelação. Quantas vezes acreditamos que algo é a vontade de Deus simplesmente porque faz sentido aos nossos olhos? O problema é que a lógica humana pode estar completamente desalinhada do plano divino. Só o Espírito pode revelar a verdade. Em Atos 9, Paulo está a poucos passos de cometer mais um erro quando o céu invade sua história. Uma luz mais forte do que qualquer certeza humana o derruba ao chão. Quando Deus decide tocar, nenhuma força permanece de pé. Toda arrogância cai. Toda falsa verdade se desfaz. Ele te coloca no chão para que você volte a olhar para o alto. Paulo cai, mas a queda não é o fim. A queda é o início. Só perde o controle quem nunca entregou de verdade o volante da vida ao Espírito Santo. Deus corta o que nos conduziria ao caos para nos colocar no lugar onde haverá cura. Talvez você tenha sentido que algo foi arrancado dos seus planos recentemente. Uma relação que não avançou, um emprego que terminou, uma porta que não se abriu. Mas pode ser apenas Deus dizendo: esse não é o meu caminho para você. Em Isaías 55, 8, 9, Deus afirma: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. O Espírito Santo te ama tanto que não permitirá que você se destrua tentando acertar sozinho. No caminho de Damasco, Paulo descobre que sua luta não era contra homens, era contra o próprio Cristo. Ele perseguia os que carregavam a verdade porque não a conhecia. Isso revela uma realidade espiritual profunda. Quem não anda com o Espírito Santo luta contra aquilo que deveria abraçar. Muitas decisões erradas que tomamos têm origem na falta de intimidade com o Espírito. É Ele quem direciona, quem corrige, quem alerta e quem impede. Quando o Espírito Santo fecha uma porta, Ele não está negando o seu futuro, está preservando o seu destino. Deus não interrompe um caminho se não estiver conduzindo a um melhor. Paulo perdeu sua rota antiga e recebeu um chamado que mudaria o mundo. Sua agenda caiu por terra para que o propósito de Deus se levantasse. Talvez o Espírito Santo tenha interrompido seus planos porque havia algo muito maior do que você imaginava. Aquele relacionamento que terminou pode ter livrado você de anos de destruição. Aquele projeto cancelado pode ter te livrado de uma queda maior. O que Deus impede hoje será o motivo pelo qual você agradecerá amanhã. Quando o céu dispare, não discuta, obedeça. Porque o mesmo Espírito que te derruba, te levanta. O mesmo Espírito que corta caminhos errados, abre portas para seu chamado. O mesmo Espírito que confronta é o que te cura. Paulo não compreendeu tudo de imediato. Ele teve medo, dúvidas e ficou sem enxergar. Mas enquanto ele não via nada, Deus já via tudo. A intervenção divina nunca é caos, é realinhamento do propósito. Talvez Deus esteja interrompendo a sua rota exatamente agora. E talvez isso seja o maior sinal de amor que você já recebeu. Paulo estava indo destruir vidas, mas o Espírito Santo decidiu salvar a dele primeiro. Da mesma forma, o Espírito pode estar impedindo você de cometer um erro que mudaria sua história para pior. A pergunta não é por que isso aconteceu comigo, mas para onde Deus quer me levar agora? Quando o Espírito Santo toca, ele não apenas te para onde você está, ele te conduz para onde você nasceu para estar. O caminho pode ter mudado, mas não porque acabou seu destino. Pelo contrário,
porque ele está apenas começando. Deus começou uma interrupção para iniciar uma reconstrução. Tudo que desmoronou estava fora da vontade dele. Tudo que permanecer será para sua glória. Quando Deus interrompe, o milagre está perto. Foi assim com Paulo. Será assim com você. A queda que se torna renascimento. Quando Paulo caiu ao chão, muitos provavelmente pensariam que aquilo era o fim. Um homem tão forte, tão seguro de si, tão cheio de autoridade, agora sem equilíbrio e sem visão. A queda aos olhos humanos é sempre vista como derrota. Mas para o Espírito Santo, a queda pode ser o início de um milagre. Há momentos em que Deus precisa nos colocar no chão para nos levantar do jeito certo. A Bíblia mostra que Paulo não caiu por acidente. Ele caiu porque Deus decidiu que a partir daquele instante, sua história jamais seria a mesma. Em Atos 9:4 está escrito que, caindo por terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A queda abriu seus ouvidos para a voz que ele nunca havia escutado. Quando Deus tira a estabilidade do homem, ele cria espaço para a revelação do céu. A queda é o lugar onde o orgulho se desfaz. Paulo acreditava saber tudo, mas diante da glória do Cristo ressuscitado, percebeu que nada sabia. Aquele que se julgava defensor da verdade, agora descobria que estava lutando contra ela. Muitas vezes, Deus permite que caiamos para que sejamos libertos da ilusão de que controlamos alguma coisa. O Espírito Santo quebra a falsa força humana para revelar a verdadeira força que só Ele pode derramar. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo declara mais tarde: Quando estou fraco, então sou forte. A queda o ensinou que a força não estava nele, estava em Cristo que o fortalecia. Naquele chão, Paulo não apenas caiu, ele morreu para quem era, porque antes de Deus iniciar um novo capítulo, ele encerra totalmente o anterior. Não dá para viver o propósito do céu com as certezas antigas ainda governando o coração. Paulo caiu como perseguidor e levantaria como apóstolo. Aquela queda não o diminuiu, o reposicionou. Trouxe silêncio, trouxe escuridão, mas também trouxe o começo da maior transformação espiritual já registrada na igreja primitiva. Quando o Espírito Santo toca e derruba alguém, não é para humilhar, é para recomeçar no lugar certo. A cegueira de Paulo, após a queda, também revela um processo profundo. Ele achava que enxergava tudo, mas Deus mostrou que sua visão era enganosa. A cegueira foi a maior revelação que ele poderia receber. Porque quando os olhos da carne se fecham, os olhos espirituais começam a se abrir. Ele foi guiado pela mão para Damasco. Aquele que dominava, agora precisa ser conduzido. Isso é obra do Espírito, ensinar dependência. Em Salmo 32:8, Deus promete: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você com os meus olhos. A queda de Paulo devolveu a direção a quem realmente sabe conduzir. 3 dias sem ver, 3 dias em silêncio, 3 dias entre a velha vida e o novo chamado. Paulo não sabia o que viria depois, e talvez você também esteja nesse intervalo onde parece que nada acontece, mas tudo está sendo transformado. A queda é desconfortável, porém necessária. Antes da visão restaurada, o caráter precisa ser moldado. Antes da missão ativada, o coração precisa ser curado. O Espírito Santo não tem pressa quando se trata de formar um vaso de influência eterna. Ele trabalha no secreto para que o resultado seja público e poderoso. O que está doendo hoje será a plataforma da sua autoridade espiritual amanhã. A queda é o início do renascimento. Paulo caiu para ser levantado como Paulo, o apóstolo, e não mais como Saulo, o perseguidor. A queda mudou seu nome, sua visão, sua pátria espiritual. Ele nasceu de novo naquele chão. Da mesma forma, Deus pode estar usando o que você chama de fracasso como a porta para sua verdadeira identidade. Nada que vem de Deus começa exaltado. Sempre começa no chão, porque quem nasce quebrado não se perde na glória depois.
O Espírito Santo está formando em você um testemunho que não poderá ser apagado. Se você se sente caído, sem direção, sem forças, entenda que esse pode ser o momento exato em que Deus está gerando o seu renascimento espiritual. O Espírito Santo não derruba para abandonar. Ele derruba para reconstruir segundo o plano perfeito do Pai. A queda de Paulo mudou o mundo. E a sua queda também pode mudar tudo ao seu redor. O chão não é o fim. É só o lugar onde Deus decide começar. Quando Paulo está caído ao chão, sua força desaparece e seu controle desaba junto. Nesse exato momento, quando toda a autossuficiência é anulada, a voz do céu se manifesta. Deus não fala com quem está cheio de si. Deus fala com quem está disposto a ouvir. Paulo, completamente vulnerável, escuta aquilo que jamais imaginaria escutar. Jesus, a quem ele perseguia sem perceber, estava diante dele. A revelação veio como confronto. A verdade chegou como espada. No instante em que o Espírito Santo toca, ele expõe quem somos e quem ele deseja que sejamos. A voz que Paulo ouve não é de acusação, é de transformação. Não é uma sentença de condenação, é um chamado para a vida. A voz do céu desmascara a mentira que sustentamos por anos. Quantas vezes você se agarrou a planos, convicções e escolhas, achando que estava no caminho certo? Quantos conceitos, opiniões e decisões governaram seu coração, mas não tinham a aprovação de Deus? Antes de dar um novo propósito a Paulo, o Espírito Santo o levou a encarar a verdade. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14:6. Se ele é a verdade, tudo o que está fora dele é engano. Foi isso que Paulo entendeu no chão. Ele não estava defendendo Deus, estava lutando contra ele. O Espírito Santo não revela para humilhar, revela para libertar. A verdade não é confortável, mas é necessária para que o milagre aconteça. A voz que Paulo escutou redefiniu sua identidade. Ele não era mais perseguidor, agora era alguém que Jesus conhecia pelo nome. A voz do pão da vida o chamou 2 vezes. Saulo, Saulo. Toda vez que Deus chama 2 vezes na Bíblia, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. Foi assim com Abraão no monte. Foi assim com Moisés diante da sarça ardente. Foi assim com Samuel, quando Deus mudou sua história. Agora, era Paulo que recebia essa honra do céu. Sua antiga vida estava sendo sepultada ali. Sua nova vida começava com a voz de Cristo definindo quem ele realmente era. A voz do Espírito Santo não apenas confronta, ela direciona. Jesus dá uma ordem clara: levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que te convém fazer. Atos 9:6. A direção já não vinha mais da mente de Paulo, mas da instrução do Espírito. Quando o céu fala, não precisamos mais decidir sozinhos. Quando o Espírito Santo dá o comando, a confusão se cala. A voz de Deus traz segurança, até quando não temos todos os detalhes. Ele não explicou tudo a Paulo naquele momento, apenas o próximo passo. Essa é a pedagogia divina. Deus revela o caminho por etapas, porque quem está sendo transformado precisa aprender a depender da voz, não do mapa. Muitas pessoas oram pedindo respostas, mas quando Deus fala, querem entender tudo de uma vez. Paulo não recebeu explicação completa. Ele recebeu uma direção simples: levanta e vai. Talvez você esteja exigindo de Deus detalhes que só se revelam depois da obediência. O Espírito Santo quer te guiar, mas só caminha com quem se levanta. A voz do céu te chama a sair da paralisia espiritual. A fé verdadeira não é esperar o caminho iluminar completamente, é caminhar com os passos que já estão iluminados. A voz do Espírito também revela o destino. Paulo não seria apenas restaurado, ele seria enviado. Seu chamado não era pequeno. Deus não o tocou para salvá-lo apenas. Deus o tocou para salvá-lo e usá-lo. Antes, ele era servo dos próprios ideais. Agora, seria servo do reino. Isso define um princípio eterno. Quando o Espírito Santo toca, ele nunca coloca alguém de volta no mesmo lugar. Ele muda a rota, muda ambiente, muda missão. Em 1 Coríntios 2:9,
Paulo escreve mais tarde algo que só faria sentido depois dessa experiência. O olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A voz que o derrubou ali já anunciava o futuro que o mundo inteiro conheceria. A verdade dói porque ela destrói ídolos internos. Quando a luz brilhou, Paulo teve que admitir: todo zelo, todo esforço, toda luta estava fundada em uma mentira espiritual. E aqui está a beleza da obra do Espírito. Deus preferiu pará-lo do que deixá-lo avançar em direção à própria destruição. Quantas vezes o Espírito Santo tentou chamar sua atenção, mas você insistiu em continuar? Hoje Deus está usando essa mensagem para fazer o que fez com Paulo. Ele está chamando você para a verdade. Ele está te dizendo que o caminho pode mudar completamente a partir deste encontro. A voz de Jesus redefiniu tudo para Paulo. Essa mesma voz está ecoando agora sobre a sua vida. O Espírito Santo está te perguntando hoje: por que você insiste em seguir algo que não vem de mim? Por que você luta contra aquilo que deveria permitir fluir? Por que se apressa para chegar aonde eu não estou te conduzindo? É tempo de entregar a direção ao Espírito. É tempo de reconhecer a verdade que Ele está revelando. Ele não está te derrubando. Ele está te levantando para algo que seus olhos ainda não podem imaginar. A voz do céu não veio para Paulo naquele dia por acaso. Era o dia marcado. E hoje pode ser o seu. Enquanto você ouve essa mensagem, não duvide. O mesmo Deus que falou com Paulo está falando com você. Ele está expondo mentiras que você acreditou, quebrando justificativas que te afastaram do propósito e soprando identidade espiritual sobre você. O confronto é o início da cura. O reconhecimento da verdade é o início da transformação. E quando o Espírito Santo fala, o milagre está mais perto do que nunca. A cura que começa por dentro. A transformação de Paulo não começou pelo lado de fora. A primeira obra do Espírito Santo não foi devolver sua visão física, mas tratar o que estava dentro dele. Antes que seus olhos se abrissem, o coração precisou ser quebrantado. Antes do milagre se tornar visível, o Espírito Santo decidiu transformar aquilo que nenhuma pessoa poderia enxergar. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude a nossa vida externamente, mas Ele começa curando o que está escondido. É assim que funciona a obra de Deus. O Espírito Santo primeiro arruma o que os olhos não veem, para depois mostrar o milagre que todos verão. Paulo tinha uma história marcada por uma convicção distorcida. Ele acreditava servir a Deus, fazendo o que era completamente contrário à verdade do Evangelho. Por dentro, ele carregava culpa não percebida, feridas transformadas em arrogância, ideias erradas moldadas pela tradição e um coração endurecido pela religiosidade. O Espírito Santo precisava curar tudo isso antes que Paulo pudesse se tornar instrumento vivo do reino. A cegueira física foi apenas um sinal exterior da cegueira espiritual que precisava ser curada primeiro. Em Ezequiel 36:26, Deus declara: "Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne." Foi exatamente esse transplante espiritual que Paulo começou a viver. A cura interna exige silêncio. Quando Paulo ficou 3 dias sem ver, o Espírito Santo o levou para um novo tipo de encontro, um encontro com ele mesmo. Ele não podia mais se apoiar na própria visão. Não podia se mover baseado em seus planos. Não podia medir sua vida por aquilo que sabia. Ele foi obrigado a se aquietar. E no silêncio, Deus começou a curá-lo. Muitas vezes, Deus permite a escuridão temporária, porque na ausência da visão humana, a luz do Espírito se torna mais clara. A Bíblia diz em Salmos 46:10, "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Há curas que apenas o silêncio pode produzir. Nesse período, Paulo precisou lidar com o peso do que havia feito. Ele perseguiu cristãos, destruiu famílias, prendeu servos de Deus. O Espírito Santo estava limpando sua consciência, quebrando prisões internas e libertando sua alma. Não há cura verdadeira sem arrependimento. Não existe transformação autêntica sem reconhecimento de quem se foi. Mas o arrependimento, quando guiado pelo Espírito, não fere, restaura. Ele não humilha,
ele reposiciona. O Espírito Santo não traz condenação. Ele traz convicção que conduz ao perdão. Em Romanos 8:1, Paulo mesmo escreveria mais tarde: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essas palavras surgiram da experiência que começou no chão da estrada. A cura interna também tem um propósito maior: preparar o vaso para receber a unção. Deus não derrama vinho novo em odre velho. Antes da visão voltar, o Espírito Santo estava definindo as bases da nova identidade de Paulo. Ele não seria um religioso exemplar. Ele seria um apóstolo da graça. Ele levaria o evangelho aos gentios, aos povos que os judeus rejeitavam. Isso exigia um coração novo, sensível, humilde. Deus não o estava apenas curando do passado, estava moldando o seu futuro. Em Filipenses 1:6, Paulo escreve: Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Ele sabia que a obra começara ali, invisível aos olhos humanos, mas eternamente registrada no céu. A cura que o Espírito Santo faz é completa. Ela trata também as emoções, as feridas profundas que ninguém vê, os traumas que o tempo não curou, as dores que tentamos esconder até de nós mesmos. Paulo precisou ser curado da culpa, mas também do medo de estar errado, do medo de ser rejeitado no novo caminho, do medo de não estar preparado para o que viria. O Espírito Santo jamais chama alguém para algo sem antes curar aquilo que poderia destruir essa pessoa no meio do processo. A cura é o fundamento da chamada. Sem cura, o talento se torna prisão. Com cura, o talento se torna missão. E enquanto Paulo vivia esse processo interno, Deus já havia preparado alguém para ajudá-lo no próximo passo. A cura interna nunca é o destino final, mas o início de uma jornada. A queda aconteceu em um instante, mas a cura se desenrolou em um processo. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele trabalha sem pressa. O Espírito Santo estava lapidando um apóstolo dentro de um homem ferido. E quando a cura interna é real, o exterior não consegue permanecer da mesma forma. Aquela cegueira não duraria para sempre, mas enquanto durou, ela foi instrumento de restauração espiritual. Talvez você esteja passando pela mesma fase de Paulo, uma fase em que tudo ao seu redor parece apagado, confuso, sem direção. Você não enxerga o futuro, não entende o presente e sente que perdeu o controle. Mas o Espírito Santo está curando você aí mesmo. Por trás do silêncio, a resposta. Por trás do escuro, a luz sendo gerada. Por trás da dor, a propósito nascendo. Deus não te deixou cego. Ele te está preparando para ver além do que jamais viu. A cura que o Espírito Santo está fazendo dentro de você será o testemunho que levantará muitos depois de você. O que está sendo restaurado agora será o que te fará permanecer firme quando a missão chegar. Paulo precisou ser curado antes de ser enviado. A cura interna é o toque mais profundo do Espírito Santo. E quando ele cura por dentro, toda a vida muda por fora. Paulo estava em silêncio, de olhos fechados para o mundo e abertos para o que Deus estava fazendo dentro dele. O Espírito Santo já havia derrubado seu orgulho, tratado seu coração e iniciado uma cura que ninguém podia ver, mas ainda faltava algo essencial. Alguém que Deus levantaria para completar o processo. Porque quando Deus quer fazer um milagre, Ele sempre envia um instrumento inesperado. Um mensageiro que não está no nosso planejamento. Alguém que jamais escolheríamos se dependesse da nossa opinião. E é nesse ponto que Ananias entra na história. Ananias não era famoso. Não era um dos líderes mais conhecidos. Não fazia parte do círculo que o mundo aplaude. Ele era um cristão comum, alguém que vivia em intimidade com Deus e ouvia a voz do Espírito. Em Atos 9:10 está escrito: Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. O Espírito Santo sempre chama pelo nome aqueles que faz questão de usar. O milagre que Deus preparou para você pode estar nas mãos de alguém que você nem conhece ainda. Assim como Paulo não imaginava que sua visão voltaria através de um homem simples, você também pode se surpreender com quem Deus enviará. Quando Deus dá a Ananias a missão de ir até Paulo, ele hesita.
Ele argumenta com o Senhor porque sabia quem Paulo era. Ele sabia da violência, do passado, das perseguições. Ele sabia de tudo o que Paulo fez contra os discípulos. É assim que o Espírito Santo age. Ele envia pessoas que, humanamente, jamais se aproximariam de nós. Pessoas que não enxergam quem fomos, mas quem Deus está formando em nós. Porque quando o céu escolhe alguém, o passado deixa de ser acusação para se tornar testemunho. Em Atos 9:15, Deus responde a Ananias: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. O Espírito Santo não escolhe baseado na reputação, mas no propósito. Ananias obedece. Ele se levanta e vai até Paulo. Este é o detalhe que poucos percebem. O milagre estava a apenas um passo de obediência. Se Ananias tivesse recusado, Paulo poderia ter permanecido cego por mais tempo. Uma vida inteira pode ser transformada quando alguém decide obedecer à voz do Espírito Santo. Muitas vezes, você está orando por uma resposta, mas Deus já enviou alguém que ele levantou em seu favor. O socorro do céu já está a caminho. O milagre já está andando em sua direção, impulsionado pela obediência de alguém que decidiu dizer sim para Deus. Quando Ananias chega diante de Paulo, não o trata como perseguidor. Ele o chama de irmão. O Espírito Santo não vê quem éramos, vê quem seremos depois do toque. Em Atos 9:17 está escrito que Ananias impõe as mãos sobre Paulo e declara: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. Aqui está o ponto mais importante. Deus cura através de pessoas. A restauração veio através do toque de alguém que Paulo nunca teria autorizado se pudesse escolher. E é justamente isso que revela a autenticidade do milagre. Quando você reconhece que só pode ter sido Deus. Há curas que só acontecem quando deixamos alguém tocá-las. Paulo precisou ser vulnerável para receber. Ele que antes mandava, agora precisa ser ajudado. Ele que antes humilhava, agora é levantado por aquele que poderia temê-lo. O Espírito Santo cura relacionamentos quebrando preconceitos. Ele une vidas que o inferno tentou separar. Ele coloca ao seu lado pessoas enviadas para te erguer, não para te julgar. Em Provérbios 27:17 a palavra diz: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. O milagre que Deus tem para você não é solitário. Ele envolve pessoas que foram preparadas para te acompanhar em uma nova fase. Quando Ananias toca Paulo, algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz que logo lhe caíram dos olhos algo como escamas. Atos 9:18. O toque do instrumento humano ativou o milagre do instrumento divino. O que estava impedindo Paulo de enxergar caiu imediatamente. Deus está prestes a remover escamas dos seus olhos através de conversas, amizades, reuniões e conexões que Ele mesmo alinhou. Não lute contra quem Deus está trazendo para a sua vida nessa estação. Pode ser que o seu milagre esteja exatamente na mão que você ainda não aceitou. Ananias não ganhou fama por esse ato, não buscou reconhecimento, mas sua obediência abriu caminho para que Paulo se tornasse o maior evangelista da história da igreja. Existem pessoas cujo chamado não é serem vistas, mas fazerem com que outros vejam. Não subestime quem Deus usa para te levantar. Às vezes, a pessoa mais simples carrega a unção mais necessária para o seu momento. Se Deus tirou você de algum caminho e te fez cair no chão como Paulo, é porque Ele também já escolheu alguém para te colocar de pé. O Espírito Santo não começa nada que não pretenda terminar. Se existe um processo acontecendo dentro de você, já existe alguém caminhando na sua direção com a ordem de Deus em mãos. Vai, porque esse é um instrumento escolhido por mim. E muito em breve você poderá testemunhar. O que o toque da glória começou, o toque enviado por Deus concluiu. A escama que cai quando o Espírito toca. Paulo já não era mais o homem que levantou a mão contra os cristãos. Aquele perseguidor ficou no passado com sua arrogância, sua autoconfiança e sua cegueira espiritual. Mas faltava ainda uma manifestação que marcaria para sempre o início do novo chamado, a queda das escamas. O que prendia sua visão não era apenas físico, era espiritual. A Bíblia diz em Atos 9:18 que
No mesmo instante lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão. Não foi um processo demorado. Não foi gradual. Quando o Espírito Santo toca, aquilo que impede a visão cai imediatamente. As escamas representavam tudo o que impedia Paulo de enxergar a verdade. Cada escama carregava um símbolo: orgulho, ignorância espiritual, perseguição sem propósito, justiça própria, dureza de coração, religiosidade sem revelação. Da mesma forma, muitos caminham cegos hoje, acreditando que veem, quando na verdade não enxergam a obra do Espírito. O homem pode ter olhos perfeitos e, mesmo assim, estar completamente cego para a vontade de Deus. Jesus disse em Mateus 6:23, se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. O maior milagre que Deus pode realizar em alguém é abrir sua visão espiritual. A queda das escamas revela que o primeiro sinal do novo nascimento é ver como Deus vê. É perceber que tudo o que se acreditava antes estava limitado. É enxergar que os planos que você construiu sem a direção do Espírito eram pequenos demais. Quando as escamas caem, a vida deixa de ser guiada por suposições e passa a ser conduzida por revelação. A fé deixa de ser teoria e se torna a visão que enxerga o invisível. O Espírito Santo abriu os olhos de Paulo não para que ele visse o mundo como antes, mas para que visse a missão que o aguardava. Antes, Paulo via cristãos como inimigos. Agora, ele via irmãos. Antes, via a mensagem da cruz como ameaça. Agora, via como salvação para o mundo. Antes via sua própria justiça como perfeita. Agora, via que somente Cristo é justo. As escamas que caem não apenas devolvem a visão, elas redefinem a interpretação da realidade. A visão humana sem o Espírito é distorcida. A visão espiritual restaurada é reta. Em 1 Samuel 16:7, Deus declara: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E quando o Espírito Santo abre nossos olhos, começamos a enxergar como o Senhor vê. A queda das escamas também restaurou a dignidade de Paulo. Ele já não era mais conduzido pelas mãos em trevas. Agora podia se levantar com autoridade. Ele não dependia mais dos sentidos naturais, mas sim da direção sobrenatural. Foi após recuperar a visão que ele foi batizado. A ordem da transformação está clara na narrativa bíblica. Primeiro cura, depois visão, depois envio. O Espírito Santo sabe exatamente quando cada coisa deve acontecer. Muitos querem ser usados por Deus antes de ver corretamente, mas sem visão espiritual, qualquer missão se torna confusão. Paulo só pôde ser instrumento nas mãos do Senhor, porque seus olhos foram completamente abertos pelo toque divino. O gesto de Ananias ao impor as mãos foi essencial. Representa que Deus sempre usa pessoas como canais para ativar destinos. Contudo, o poder que removeu as escamas não estava em Ananias. Estava no Espírito Santo. A imposição das mãos foi apenas o contato. O milagre foi obra da glória. Isso deixa claro que ninguém recebe honra pelo que Deus faz. Toda a glória é dele. A humanidade apenas se torna instrumento do céu. O que aconteceu com Paulo não era sobre Ananias ficar conhecido. Era sobre Paulo ficar irreconhecível pelo mundo e totalmente reconhecido pelo reino. As escamas caindo mostram o quão rápido Deus pode mudar uma história. Anos de religiosidade caem em segundos diante de um toque do Espírito. Uma mente presa a tradições cai em instantes diante da luz da verdade. Aquilo que demoramos tanto tempo para construir fora da vontade de Deus desaba quando o Espírito revela o propósito. O que parecia absoluto se torna poeira. O que parecia certo se mostra engano. E tudo que parecia impossível se torna simples, porque finalmente entendemos o que Deus está fazendo. Talvez existam escamas que ainda estejam impedindo você de enxergar a grandeza do que Deus quer realizar. Escamas de medo, de dúvida, de traumas do passado, de opiniões alheias que tentam guiar seu caminho, de expectativas humanas que te colocaram para baixo. O Espírito Santo está pronto para remover tudo isso. A visão que ele tem para você vai muito além do que seus olhos já captaram.
Ele quer te mostrar o futuro que o céu escreveu antes mesmo de você nascer. Quando as escamas caem, ninguém mais pode te convencer a voltar para a cegueira. Quando a verdade de Cristo se revela, nenhuma mentira do inferno pode mais te dominar. As escamas não caíram para que Paulo voltasse a ser quem era, mas para que ele se tornasse quem Deus planejou que fosse. O Espírito Santo está fazendo isso com você também. Há algo grande nascendo. A partir do momento em que sua visão for alinhada ao céu, sua vida nunca mais será comum. Este é o tempo de Deus. E quando ele decide abrir os olhos, nada permanece coberto. Depois que as escamas caíram dos olhos de Paulo, algo extraordinário aconteceu. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aquele homem que antes caminhava com força própria, agora recebera a verdadeira fonte de poder. Ele tinha sido forte militarmente, forte em argumentos, forte na religião, forte em convicções pessoais. Agora seria forte no espírito, porque Deus não está procurando pessoas que se acham capazes, mas pessoas que permitem que o Espírito Santo as capacite. Em Zacarias 4:6 está escrito: "Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor." Essa foi a verdade que agora governaria a vida de Paulo. Paulo precisava aprender que a sua inteligência, seu conhecimento e sua formação não seriam a base do seu ministério. Ele não seria usado por Deus por causa do que ele sabia, mas por causa de quem ele carregava dentro de si. O Espírito Santo soprava sobre ele autoridade, ousadia, discernimento e capacidade espiritual para realizar o impossível. A maior mudança na vida de Paulo não foi sua visão ser restaurada, mas seu interior ser preenchido pelo poder do alto. O Espírito Santo se torna mais do que um guia. Ele se torna a energia que te move. Ele é o fogo que acende o chamado. Antes, Paulo tinha força física e influência humana, mas lhe faltava poder espiritual. Depois do toque do Espírito, ele passou a falar com convicção que vinha do céu. Suas palavras não eram mais humanas, eram flechas espirituais que penetravam almas. Era o Espírito quem colocava fogo nas letras que saíam de sua boca. O mesmo homem que antes semeava medo, agora espalhava fé. O mesmo que antes gerava morte, agora liberava vida. Isso não se explica com lógica. Isso é obra do Espírito. O poder do Espírito Santo não é para impressionar, é para transformar. Não é para status, é para serviço. Não é para aplauso, é para missão. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas." Note que o poder é consequência da presença. O propósito do poder é testemunhar Cristo. Muitos desejam poder para serem vistos, reconhecidos, ovacionados. Mas o Espírito Santo só enche completamente aqueles que querem que Cristo apareça e não que eles sejam exaltados. Paulo seria agora a prova viva de que o poder do Espírito é maior que qualquer poder humano. Ele enfrentaria prisões, açoites, perseguições, tempestades e demônios. E nada disso o faria desistir. Não porque ele tivesse resistência sobrenatural por natureza, mas porque o Espírito Santo o sustentaria em cada passo. Em 2 Coríntios 12:9, o próprio Senhor disse a ele: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que quanto mais você depende do Espírito, mais forte você é. A força divina nasce exatamente no lugar onde a sua força acaba. Antes do Espírito Santo, Paulo escolhia seus caminhos. Depois do Espírito Santo, os céus guiavam cada movimento. Ele não vivia mais para cumprir os próprios planos, mas o plano eterno. Sua dependência mudou. Ele já não confiava mais em sua formação, seus contatos, sua reputação. Ele confiava na voz que o encontrou no chão. Confiava na mão que o levantou no escuro. Confiava no Espírito que encheu seu coração com verdade. E você também está sendo conduzido a isso. Viver uma vida totalmente dependente da presença de Deus. O poder que Paulo recebeu não o afastou de problemas, mas o capacitou a vencê-los. O Espírito Santo nunca promete ausência de luta. Ele promete vitória em meio à luta. Ele não promete ausência de tempestades, mas a força que te mantém de pé nelas. O Espírito não evita o vale,
mas garante companhia dentro dele. Em Romanos 8:11, Paulo escreveu: Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, também vivificará vossos corpos mortais. Isso significa que o mesmo poder que levantou Jesus do túmulo é o poder que agora te sustenta a cada manhã. Quando Paulo se levantou cheio do Espírito Santo, sua vida não apenas recomeçou, ela recomeçou com poder. Ele não foi apenas curado, foi capacitado. Ele não só voltou a enxergar, ele começou a ver o que ninguém via. Ele não só se colocou de pé, ele se tornou um instrumento de milagres. O que o seu esforço nunca alcançaria, a unção do Espírito faria com facilidade. O que suas habilidades jamais conquistariam, o poder do alto tornaria possível. O Espírito Santo está fazendo o mesmo com você. Ele quer ser sua fonte de força. Ele quer ser sua motivação diária. Ele quer colocar fogo na sua fé, poder nas suas palavras e coragem nos seus passos. Você não precisa seguir lutando com suas próprias mãos. Quando você decide depender do Espírito Santo, tudo muda. A queda deixa de ser fim. A cura deixa de ser lenta. O caminho deixa de ser incerto. Quando a força vem dele, você não perde. Você avança. A sua vida não será movida pelo que você pode fazer, mas pelo que Deus fará através de você. O toque do Espírito Santo não apenas transforma, ele fortalece para cumprir o chamado. O mesmo poder que encheu Paulo está à disposição de quem decide se entregar totalmente à vontade do Senhor. Quando a força vem do Espírito e não do esforço, milagres deixam de ser exceções e passam a ser consequência. A missão nasce no lugar onde caímos. Depois que Paulo se levantou cheio do Espírito Santo, imediatamente algo mudou. Ele não queria mais fugir do passado, queria transformar o lugar onde ele caiu no primeiro campo de batalha do propósito de Deus. O mesmo Damasco que seria palco de destruição, agora se tornaria cenário de salvação. É assim que o Espírito Santo opera. Ele faz a missão nascer exatamente onde o inimigo tentou te derrubar. A queda não é o fim, é o ponto de partida. Em Atos 9:20 está escrito: E logo nas sinagogas pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Quem conhecia Paulo não podia acreditar no que estava acontecendo. Aquele que pregava ameaça, agora pregava esperança. O Espírito Santo não apagou o passado de Paulo como se nada tivesse acontecido. Ao contrário, ele transformou a pior parte de sua história no maior testemunho que ele carregaria. Paulo não poderia pregar com tanta autoridade sobre graça se ele próprio não tivesse sido salvo dela. Não poderia pregar sobre transformação se ele não tivesse sido completamente transformado. Não poderia falar do amor de Cristo com tanta força se não tivesse sido tocado por esse amor no momento mais improvável da vida. O Espírito Santo faz do ex-perseguidor a maior prova de que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. O chamado de Paulo nasceu naquela queda, e o seu também pode nascer no lugar onde você se sentiu derrotado. Quantas vezes você olha para sua história e sente vergonha, dor ou arrependimento? Você acredita que aquilo que viveu te desqualifica, mas o Espírito Santo te diz: é exatamente isso que eu vou usar. Em Gênesis 50:20, José declara aos irmãos que o traíram: Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a assinatura de Deus: transformar o mal em testemunho, o erro em missão, a dor em propósito. Nada do que você viveu será desperdiçado por ele. Quando Paulo começou a pregar, muitos se admiraram. Eles diziam: não é este o que em Jerusalém procurava destruir os que invocavam este nome? Atos 9:21. O choque da transformação é evidência do milagre. Quem te viu cair vai ver você se levantar. Quem te apontou pelo erro vai testemunhar o poder da mudança. Quem te viu como Saulo não vai conseguir explicar como você se tornou Paulo. E não será para sua glória, mas para a glória de Deus que te tomou pela mão quando ninguém mais acreditava. O Espírito Santo faz questão de usar exatamente os lugares e circunstâncias que o inferno planejou para te destruir. É nesses pontos que a glória brilha mais forte. Paulo voltou onde estava indo, mas voltou revestido de poder. O caminho não mudou. Ele mudou.
O Espírito Santo quer te mostrar que você não precisa de novas rotas para viver algo extraordinário. Você só precisa ser transformado por dentro. O chamado não depende do cenário, depende da presença. Se ele está em você, qualquer lugar se torna plataforma de milagres. Paulo não esperou estar preparado. Ele não esperou ser aceito por todos. Não esperou que o passado fosse esquecido. Ele simplesmente obedeceu. Essa obediência é a marca de quem foi tocado pelo Espírito. Muitos querem entender primeiro, ser reconhecidos primeiro, aplaudidos primeiro. Mas quem é cheio do Espírito só quer uma coisa: cumprir o propósito. Em 1 Coríntios 9,16 ele afirma: ai de mim se não pregar o Evangelho. Quando o Espírito Santo te toca de verdade, você deixa de ter opção. Você se torna a resposta de Deus para alguém. A missão não nasce no conforto, ela nasce no confronto. Paulo teve que voltar para o lugar onde caiu. Ele teve que encarar olhares de desconfiança, julgamentos, críticas, ameaças. E ainda assim, ele permaneceu firme. Porque quem recebe um chamado não se apoia em aceitação humana, mas na validação celestial. O Espírito Santo não te levanta para que você volte ao que era. Ele te levanta para que você vá além de tudo que já viveu. Talvez hoje você esteja olhando para situações da sua vida e se perguntando: por que isso aconteceu comigo? Por que precisei cair? Por que perdi tanto? O Espírito Santo responde: porque eu estou te enviando exatamente para esse lugar, como prova de que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O chão onde você caiu se tornará o solo onde você vai levantar outros. O lugar onde você chorou se tornará o lugar onde você vai declarar a vitória de Deus. O vale que tentou te matar será o vale onde sua voz ecoará com autoridade e vida. Paulo não precisou apagar a história para viver o propósito. Ele precisou apenas entregar sua história ao Espírito Santo. E quando entregamos nossa história nas mãos certas, ela deixa de ser ferida aberta e se torna ferida curada que cura outros. A missão nasce onde o milagre nos encontrou. O propósito começa quando finalmente entendemos que não sobrevivemos à queda à toa. Se você está vivo depois de tudo o que viveu, é porque Deus tem uma obra poderosa através da sua vida. O mesmo Espírito que levantou Paulo está levantando você agora. E o lugar onde o inimigo achou que seria seu fim, será exatamente o lugar onde Deus mostrará ao mundo o novo começo que ele escreveu para a sua vida. Quando Paulo começou a cumprir sua missão, as reações não foram de celebração. A transformação dele não foi bem recebida por todos. O inferno não aplaude o milagre. O inimigo não fica em silêncio quando alguém é levantado pelo Espírito Santo. Ele tenta calar, intimidar, paralisar o avanço daqueles que carregam agora a verdade que antes desconheciam. A Bíblia afirma em Atos 9:23 que logo após Paulo começar a pregar com autoridade, os judeus fizeram um plano para tirá-lo de cena, planejando até matá-lo. A oposição nasce justamente onde o propósito começa a florescer. Antes, quando Paulo era perseguidor, o inferno não se movia contra ele, porque ele não representava a ameaça espiritual. Mas agora, cheio do Espírito Santo, ele se tornou problema para as trevas. E assim é com você. Quando o Espírito te toca, quando o seu chamado começa a se manifestar, quando sua voz se levanta em direção ao reino, os ataques se intensificam. O inimigo sabe que não pode te impedir de ser de Deus. Então, tenta impedir você de ser usado por Deus. Paulo precisou entender que a resistência não era sinal de que estava no caminho errado, mas sim a prova de que estava exatamente no caminho certo. Em João 15:18, Jesus avisou aos seus discípulos: se o mundo os odeia, saibam que me odiou primeiro. Quem carrega a luz será sempre atacado por aqueles que ainda estão nas trevas. Muitos começam bem, mas desanimam no primeiro confronto, como se aquilo fosse sinal de que Deus não está mais com eles. Porém, o ataque depois da transformação sempre é sinal de confirmação da chamada espiritual. Aqueles que antes admiravam Paulo como defensor da religião, agora o viam como ameaça ao sistema. Isso acontece porque o mover do Espírito Santo confronta aquilo que está morto.
desmonta tradições sem vida e expõe estruturas que não vêm de Deus. Onde há vida do Espírito, a religiosidade se incomoda. Onde há verdade, a mentira se desespera. Onde há libertação, o controle humano tenta resistir. Paulo enfrentou acusações, rejeições, perseguições intensas e ainda assim continuou, porque agora sua força vinha do alto. A Bíblia diz que Paulo precisou fugir escondido, dentro de um cesto, sendo baixado pela muralha à noite. Atos 9:25. Veja o contraste. O homem que antes andava com carta e poder humano, agora precisa confiar 100% na proteção de Deus para sobreviver. Ele não tinha mais garantias terrenas, mas carregava consigo as garantias celestiais. O Espírito Santo não prometeu facilidade, prometeu presença. Ele não prometeu caminhos sem lutas, prometeu vitória em cada batalha. O inimigo queria calá-lo antes que sua voz ecoasse ao mundo. Ele sabia que de Paulo sairiam cartas que atravessariam séculos e transformariam milhões de vidas. Ele sabia que aquele homem que caiu no chão de Damasco seria responsável pela expansão do Evangelho por nações inteiras. Era urgente para o inferno silenciá-lo. Mas aquilo que Deus toca se torna indestrutível. Em Isaías 54:17 está escrito: toda arma forjada contra ti não prosperará. Não importa o tamanho do ataque, quando o Espírito Santo te levanta, ninguém pode te derrubar. As pessoas falavam contra Paulo, duvidavam dele, questionavam sua mudança. O inferno tentava usar a opinião humana como forma de desânimo, mas nada disso o parou. Porque quando você tem uma missão dada por Deus, a aprovação do céu vale mais do que a aceitação da terra. Enquanto muitos o julgavam pelo que ele foi, Deus o chamava pelo que ele já era em Cristo. O Espírito Santo o revestia não apenas de poder, mas de identidade. E aqui está um princípio espiritual poderoso. Quanto mais oposição você enfrenta, maior é o impacto do que Deus está fazendo através da sua vida. O ataque revela o tamanho da ameaça que você representa ao reino das trevas. O diabo não luta contra quem está parado. Ele luta contra quem está avançando. Ele luta contra quem está tirando pessoas da escuridão. Ele luta contra quem está proclamando a verdade que liberta. Talvez você esteja enfrentando críticas, rejeições, injustiças ou até perseguições espirituais depois de se posicionar em Deus. Não interprete isso como falha do seu propósito. Entenda como confirmação dele. Se o inferno está investindo tanto para te parar, é porque o céu te levantou para algo muito maior do que você consegue ver agora. Em 1 João 4:4 a palavra declara: maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Essa é a garantia que o Espírito Santo dá a quem ele chama. Paulo não recuou, ele não se calou, ele não desistiu. Ele sabia que havia sido levantado pelo próprio Cristo. Ele sabia quem o chamou, quem o transformou, quem o enviou e quem caminhava ao seu lado. E você também precisa saber: o inimigo pode tentar te calar, mas não pode apagar a unção que Deus colocou dentro de você. O toque do Espírito Santo não pode ser desfeito. A missão que nasceu no lugar da sua queda continuará avançando apesar da oposição. Onde o Espírito Santo move, o inferno se desespera. Onde o Espírito Santo toca, ninguém pode desfazer. Os milagres seguem quem está cheio do Espírito. A partir do momento em que o Espírito Santo transformou Paulo, sua vida nunca mais caminhou em direção à mediocridade espiritual. Ele passou a ver o sobrenatural se tornar natural. O extraordinário começou a acompanhar seus passos como parte inevitável da missão. Não era Paulo que provocava os milagres, era o Espírito Santo nele. Porque quando Deus enche alguém, o poder se torna consequência da presença. Em Marcos 16:17, Jesus afirmou que os sinais seguiriam os que creem. E tudo o que Jesus disse começou a se cumprir através do novo Paulo, o apóstolo que já não falava por si, mas pelo poder do céu que habitava dentro dele. Paulo não buscava milagres como objetivo. Os milagres aconteciam porque ele vivia obedecendo à voz do Espírito. Ele expulsava demônios, curava enfermos, restaurava vidas, ressuscitava a fé.
Em Atos 19, 11 e 12, a Bíblia registra que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que até lenços e aventais que tocavam seu corpo levavam cura aos enfermos e libertação aos oprimidos. Isso é o Espírito Santo dizendo ao mundo: quando eu toco alguém, nenhuma ação permanece comum. Tudo se torna instrumento de poder. Os milagres não eram apenas demonstrações externas, revelavam a vitória interna que Paulo já tinha conquistado. O mesmo homem que antes vivia endurecido pelo legalismo, agora manifestava graça poderosa. O mesmo homem que antes aterrorizava a igreja, agora libertava pessoas das garras do inimigo. A transformação gerou autoridade espiritual. O Espírito Santo não só cura quem ele toca, ele cura através de quem ele toca. Mas é importante perceber algo essencial. Paulo não realizou milagres porque era perfeito, mas porque era totalmente dependente do Espírito Santo. Ele não confiava em si mesmo, não se apoiava na própria história, não usava o passado como título espiritual. Ele sabia que, sem o Espírito, não era nada. Em 1 Coríntios 2:4, Paulo escreve: "A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder." Ele compreendeu que são o Espírito e o poder que convencem, transformam, quebram cadeias e geram vida. A presença do Espírito Santo fez de Paulo um instrumento disponível. E disponibilidade é o primeiro portal para o milagre. Muita gente quer ser usada por Deus, mas não quer ser moldada por Ele. Quer ver o sobrenatural, mas não quer passar pelo processo. Quer ser vazado de glória, mas não quer ser quebrado primeiro. Paulo viveu o processo. Caiu, foi curado, foi alimentado espiritualmente, recebeu visão e então foi enviado com poder. Milagres não começaram antes de Deus concluir o que precisava ser alinhado dentro dele. Os milagres que cercavam Paulo também carregavam identidade espiritual. Eles não apontavam para o nome dele, mas para o nome sobre todo nome. Em Atos 14, 8, 10, ele ordena a um coxo que se levante e o homem anda diante de todos. O propósito não era fazer Paulo parecer poderoso, mas revelar que o Deus que ressuscitou Jesus continua agindo. Em cada milagre estava escrito: o Cristo que Paulo viu na luz continua vivo e presente. Os milagres também fortaleciam Paulo nas suas batalhas. Em Atos 16, ele e Silas estão presos depois de serem injustamente espancados. No entanto, em vez de murmurar, eles decidem adorar. O Espírito Santo transforma a prisão em altar, e enquanto a adoração sobe, um terremoto causado pela glória de Deus desce, abrindo portas e libertando cadeias. O milagre não veio num ambiente confortável, mas na adversidade. Isso ensina que o poder do Espírito não se limita a instantes de tranquilidade. Ele se manifesta com ainda mais intensidade nos momentos em que tudo parece perdido. O inimigo tenta sufocar a fé quando percebe que milagres estão prestes a acontecer. Mas quando o Espírito Santo está sobre alguém, não há grilhões que resistam. Paulo entendeu. O poder não está nas circunstâncias, está na presença. Ele sabia que podia fazer todas as coisas naquele que o fortalecia, como escreveu em Filipenses 4:13. Isso não era uma frase de motivação, era a verdade de quem já tinha provado a força do Espírito no vale mais escuro. O que Deus fez através de Paulo não é apenas uma história antiga, é o padrão do que ele quer fazer com todo aquele que se entrega de verdade. Os milagres não eram privilégio de apóstolos, eram sinais da ação do Espírito em vidas totalmente disponíveis. Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. A promessa não mudou. A diferença está em quem está disposto a se deixar usar hoje. Se o Espírito Santo te tocou, milagres já estão a caminho. A vida que parecia comum se tornará canal de sinais. Aquilo que o mundo chamava de fracasso se tornará cenário de testemunho. O lugar que parecia perdido será lembrado como ponto de partida do sobrenatural de Deus na sua vida. O poder do Espírito vai seguir você onde você for, porque ele não vem apenas para te transformar, vem para transformar realidades através de você. Os milagres começam quando você passa a viver
não mais na força humana, mas no poder do Espírito de Deus. E ele já está agindo agora. O que o Senhor começou dentro de você está prestes a se tornar visível para todos. Um dos momentos mais marcantes na vida de Paulo aconteceu dentro de uma prisão. Isso revela um padrão divino que poucas pessoas compreendem. Às vezes, Deus permite que você seja colocado em lugares onde você jamais escolheria estar, porque é ali que o propósito vai se revelar com maior intensidade. O Espírito Santo não evita prisões, ele as transforma em plataformas de milagres. Em Atos 16, encontramos Paulo e Silas presos, injustamente acusados, açoitados e trancados com os pés no tronco. Aos olhos humanos, aquele era o fim de qualquer ministério. Para o inferno, aquele era o momento perfeito para silenciar dois homens cheios de Deus. Mas para o céu, aquele era o palco preparado para uma demonstração do poder que viria a abalar a terra. Quando o inimigo pensa que te prendeu, o Espírito Santo está apenas te posicionando. A prisão não era um castigo espiritual, era um cenário estratégico. Se Paulo tivesse sido libertado antes de entrar ali, o carcereiro e sua família jamais teriam encontrado a salvação. O milagre que Deus planejou envolvia pessoas que ele ainda não conhecia. Isso nos prova que o Espírito Santo não está preocupado apenas com o que você vive, mas com quem você alcança enquanto vive. Muitas das prisões que você enfrentou foram divinamente permitidas para impactar pessoas que não seriam tocadas de outra maneira. Dentro daquela cela, Paulo e Silas fazem algo que ninguém esperaria de homens feridos, cansados e humilhados. Eles começam a orar e a cantar louvores a Deus. Em Atos 16, 25 está escrito: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. O louvor deles ecoou muito mais longe do que suas vozes puderam alcançar. Eles não louvaram porque estavam livres. Eles louvaram porque sabiam que o Espírito Santo estava ali com eles. Deus não está presente apenas na vitória. Ele se revela também no vale. E então algo extraordinário acontece. A terra treme, as portas se abrem, as correntes se quebram. Todos os presos são libertos. Um terremoto causado pelo toque do Espírito Santo se manifesta no momento de maior adoração. A prisão é transformada em um altar. A dor se torna narrativa de poder. O impossível se dobra diante da fé. Paulo e Silas mostram que o Espírito Santo não precisa de portas destrancadas para libertar alguém. Ele destranca portas que não podem ser abertas por mãos humanas. Ele quebra correntes que não foram colocadas por homens, mas por circunstâncias espirituais. Em Salmos 34, 19 está escrito: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A parte mais poderosa dessa história não está apenas na liberdade física, mas no resultado espiritual. O carcereiro que vigiava a prisão, ao ver o sobrenatural de Deus, pergunta desesperado: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16, 30. E ali, naquela noite planejada pelo céu, ele e toda a sua casa são batizados. Veja como Deus opera. Ele usa momentos que parecem de humilhação para gerar salvação. Ele permite portas que se fecham diante dos seus pés para que outras portas eternas se abram diante de outras pessoas. Nada é desperdício nas mãos do Espírito Santo. Paulo aprendeu que o propósito nem sempre se revela no caminho fácil. Às vezes, o ambiente hostil é o lugar onde Deus quer manifestar a sua glória. A prisão se tornou púlpito. A dor se tornou megafone. A injustiça se tornou testemunho. E isso revela um princípio espiritual profundo. Quando o Espírito Santo está contigo, nenhum aprisionamento define seu destino. A prisão se torna apenas uma estação. Não é o destino final. Só é o lugar por onde Deus te conduz até o milagre. Talvez você hoje se sinta preso por situações que fogem do seu controle. Pode ser uma enfermidade, uma crise emocional, um bloqueio financeiro, um medo que não te larga, um cenário que você não sabe como mudar. Você olha ao redor e não vê portas abertas. Mas Deus está te dizendo agora: Eu sou a sua porta. Em Apocalipse 3:8, ele afirma: Tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar.
Se o Espírito está com você dentro da prisão, você já está mais livre do que qualquer pessoa lá fora sem ele. O inimigo tenta usar o ambiente difícil como prova de abandono, mas a realidade é que o Espírito Santo está usando o mesmo ambiente para treinar você para obras maiores. E quando o propósito se cumpre, a porta se abre sem esforço. A chave nunca esteve nas mãos dos homens, esteve sempre nas mãos de Deus. O que Paulo viveu dentro daquela cela provou ao mundo que nenhuma prisão pode deter alguém que foi tocado pelo Espírito Santo. A prisão é temporária, a missão é eterna, o choro é momentâneo, a vitória é permanente. Se Deus te levou até esse lugar, Ele está preparando algo que você ainda não viu. E quando o terremoto da glória vier, até quem tentou te aprisionar reconhecerá que o Espírito Santo está em você. O milagre virá, a porta abrirá, a corrente se romperá. E pessoas serão salvas porque você decidiu não parar. Tudo o que aconteceu com Paulo não foi apenas uma história distante, registrada para ser admirada. Foi registrada para ser repetida. O mesmo Espírito que o encontrou na estrada de Damasco está hoje encontrando você neste exato momento. A mesma voz que o chamou pelo nome agora chama o seu. A transformação que derrubou, curou, levantou e enviou Paulo é a mesma transformação que o Espírito Santo deseja realizar em sua vida. O toque que mudou o destino dele não foi exclusivo. Ele é a assinatura de Deus na vida de quem decide entregar tudo ao seu senhorio. Paulo jamais imaginou que aquele encontro mudaria o mundo através dele. Ele não fazia ideia de que suas experiências se tornariam cartas inspiradas pelo Espírito, lidas por gerações cheias de vida, poder e revelação. A princípio, parecia apenas uma interrupção. Mas Deus não estava interrompendo. Deus estava começando. Assim também é com você. Aquilo que você tem chamado de queda, Deus chama de início. Aquilo que você considera fim, Deus chama de recomeço. Aquilo que você pensa que te derrubou, Deus está usando para te levantar mais forte, mais sábio e mais cheio do Espírito do que nunca. O toque do Espírito Santo não acontece por mérito, mas por graça. Paulo não estava procurando Jesus. Jesus o procurou. Ele não estava pedindo transformação. A transformação o alcançou. O Espírito Santo encontrará até quem acha que não precisa dele, porque ninguém está tão longe que o amor de Deus não possa alcançar. Em Romanos 5:8, Paulo mesmo escreveria: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele falava a partir de sua experiência pessoal. O toque que o mudou aconteceu quando ele era o último que alguém acreditaria que seria salvo. Quando o Espírito Santo toca alguém de verdade, essa pessoa nunca mais consegue voltar ao que era. Paulo não voltou a ser Saulo, e você não voltará a ser quem foi até aqui. A vida no Espírito não te permite retroceder ao antigo sistema. Ele quebra correntes internas, destrói limitações, apaga rótulos e remove culpas que te paralisavam. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo declara com autoridade: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele não escreveu isso como doutrina teórica. Ele escreveu como alguém cuja identidade foi completamente restaurada no dia em que o Espírito o tocou. E não foi um toque momentâneo, foi um toque que se tornou permanente. Paulo não foi apenas visitado pelo Espírito, ele passou a ser habitado pelo Espírito. Cristo não apenas mudou sua rota, mudou seu coração. E é isso que Deus está fazendo com você agora. Ele não quer tocar apenas o seu exterior. Ele quer habitar em você com poder transformador diário. Ele quer ser sua força quando você se sentir fraco, sua paz quando tudo desabar, sua direção quando tudo parecer confuso. Ele quer preencher cada área que ainda está vazia. Ele quer te ensinar a ouvir sua voz, confiar em suas promessas e caminhar com coragem no chamado que ele planejou. Tudo o que Paulo viveu, quedas, curas, portas abertas, milagres e prisões que se transformaram em testemunhos, foi consequência de um único momento de entrega. O toque do Espírito Santo não termina quando ele nos levanta.
Ele continua nos guiando para viver um propósito maior do que nós mesmos. Paulo foi o maior evangelizador da história, não porque era forte, mas porque era totalmente dependente do Espírito. Ele se tornou prova viva de que Deus não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos. Chegou o momento de você acreditar que também foi escolhido, não apenas para ser salvo, mas para ser enviado, não apenas para sobreviver, mas para transformar vidas. O Espírito que tocou Paulo hoje toca você para libertar, curar, restaurar, enviar e capacitar. Não importa o que disseram sobre você. Não importa os erros que você cometeu. Não importa quão fundos foram os vales pelos quais passou. O Espírito Santo não veio atrás da sua reputação passada. Ele veio ativar o seu destino eterno. E quando Deus ativa um propósito, nem o inferno inteiro pode impedir. Deus está te dizendo agora: eu te derrubei para te levantar, eu te calei para te ensinar a ouvir, eu te curei no secreto para te usar em público, eu revelei a verdade para alinhar seu futuro, eu te enchi com meu Espírito para você nunca mais depender da própria força. O mesmo Espírito que incendiou Paulo com coragem, poder e autoridade está hoje diante de você, pronto para dar início ao que estava preparado desde antes da sua existência. O toque que mudou a história de Paulo está mudando a sua hoje. O que era impossível está se tornando inevitável. Tudo o que Deus planejou está se alinhando agora. O que foi dor se tornará testemunho. O que foi queda se tornará envio. O que foi noite dará lugar ao amanhecer. E o Espírito Santo te diz: este é o momento em que eu te tomo pela mão e te conduzo para aquilo que o céu já declarou sobre você. O mesmo Espírito que tocou Paulo está tocando você agora. Agora que você caminhou junto desta mensagem e enxergou cada passo da transformação de Paulo, o Espírito Santo te chama para dar o próximo passo. Não basta ouvir, não basta se emocionar, não basta compreender. É hora de experimentar pessoalmente o mesmo toque que virou a vida de Paulo de cabeça para baixo, mas colocou tudo finalmente no lugar certo. Não foi uma história sobre ele, foi uma revelação sobre você. Porque se Deus quisesse apenas contar o que fez no passado, Ele não deixaria que essa palavra chegasse até você hoje. Mas Ele trouxe esta mensagem até aqui para te lembrar. O que eu fiz com Paulo, eu farei com você. Tudo o que você viveu até aqui foi preparação para este reencontro com a verdade. O Espírito Santo está te perguntando: quanto tempo mais você permanecerá tentando controlar o que eu quero conduzir? Quanto tempo mais insistirá em carregar um peso que eu já decidi tirar dos teus ombros? Quanto tempo mais irá permitir que teu passado dite teu futuro, quando eu já declarei que tu és nova criatura? O que te trouxe até este vídeo não foi acaso, foi direção divina. Em João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você está aqui agora porque o céu te trouxe. Existe algo acontecendo dentro de você enquanto esta palavra é liberada. O Espírito Santo está queimando o que não pertence a Ele. Ele está revelando o que você não via. Está curando o que você não entendia que ainda doía. Ele está levantando de dentro de você uma força que não vinha do seu esforço, mas da graça. O Espírito está acendendo um fogo que o mundo não pode apagar. Hoje Deus muda a tua pergunta. Hoje, Ele não quer mais ouvir por que isso aconteceu comigo, mas ouvir você dizer: Pai, para onde o Senhor quer me levar agora? O Espírito Santo está arrancando as escamas, como fez com Paulo. Escamas de medo, de dúvida, de pensamentos que você acreditou por anos. Ele está mostrando que existe um caminho muito maior do que aquele que você imaginou. Um caminho onde milagres acontecem, onde portas se abrem, onde prisões se tornam plataformas, onde o caído é levantado como testemunho vivo, onde a fraqueza é vestida de poder. Paulo não teve escolha quando caiu, mas teve escolha quando se levantou. E você também tem essa escolha agora. Você pode continuar como se nada tivesse sido dito, pode ignorar a voz que te chama, ou pode fazer o que Paulo fez, dizer: sim, Senhor, estou aqui, para onde quer que tu me envies. Em Isaías 6:8 está a resposta que os céus buscam hoje. Eis-me aqui, envia-me a mim.
Deus não procura perfeitos. Ele procura disponíveis. Ele chama aqueles que dizem: eu não sei fazer, mas quero ser guiado pelo Espírito Santo. O toque que te derruba hoje é o toque que te levantará amanhã com mais autoridade espiritual. O lugar onde você chorou será o lugar onde você proclamará a vitória de Deus. Os vales que tentaram te destruir serão os lugares onde sua fé ecoará mais alto. O que tentaram usar para te humilhar será testemunho que fará o nome de Jesus ser exaltado através da sua vida. A glória será dele, mas a honra de viver esse milagre será sua. O Espírito Santo está mudando a atmosfera ao seu redor agora. O que era escuridão está recebendo luz. O que era silêncio está recebendo voz. O que era paralisia está recebendo movimento. O que parecia definitivo está sendo reescrito por mãos eternas. Paulo não foi transformado pela religião. Ele foi transformado pela presença. E essa presença está tocando você profundamente neste instante. Você já sente. Algo está queimando no seu peito. Algo está sendo restaurado na sua alma. Algo está sendo reconstruído no seu espírito. Este é o momento de decisão. Não deixe para depois. Não espere a vida se ajustar para se entregar. Primeiro você se entrega. Depois, tudo o que precisa se alinhar será alinhado pelo poder de Deus. Se o Espírito Santo te tocou através desta mensagem, então declare diante do céu, da terra e do inferno que você recebe este toque. Declare que você aceita ser levantado. Declare que você aceita ser guiado. Declare que você aceita o chamado. Declare que você aceita o novo começo que Deus preparou. Agora, para selar isso espiritualmente dentro de você e para que o céu testemunhe o que está nascendo em seu coração, escreva nos comentários apenas uma palavra que Paulo teria gritado se pudesse voltar no tempo e escolher: Amém. Não é só um comentário. É uma decisão, é uma entrega, é uma declaração de fé. É você dizendo ao Espírito Santo: eu creio, eu recebo, eu aceito o toque que muda histórias. Declare agora: Amém.